Gravação. Então, beleza, pessoal. Só as meninas hoje, né? Eu vou começar comentando com vocês. Semana que vem, então, é a nossa prova. Que todo professor deve estar comentando com vocês essa semana. A prova vai ser composta, pelo que eu recebi aqui da coordenação, por 4 perguntas. Tá? São 2 questões discursivas e 2 questões de múltipla escolha. Tá bom? Então, cada questão vai valer 1 ponto. E o assunto vai ser, tipo, a respeito das ferramentas da qualidade e da parte de gestão também. Então, vai ser o assunto do semestre na prova. Eu vou escolher 4 assuntos e vou fazer 4 questões a respeito desses conteúdos. Tá legal? Professora, Diga. não sei se você vai falar sobre isso, mas só sobre o trabalho. Vai ter mais um trabalho agora, que seria da aula Isso, 14. E daí, amanhã também, daí tem mais aquele último trabalho, né? Por causa do isso, feriado, né? isso, exatamente. Então, a gente vai ter, essa semana vai ter os 2 trabalhos, né? Os trabalhos da aula 14 vão ser, acho que vai ser hoje no pós-aula. E daí, na aula de amanhã, eu vou deixar o tempo da aula para resolver também e para me entregar até sábado. Não vai ser possível entregar até a semana que vem, porque eu gosto que vocês vão para a prova já sabendo a última nota, né? Então, só avisar os colegas Beleza. depois que é só até sábado. Então, como é que a gente vai fazer? Durante a aula, eu vou fazer a explanação do último conteúdo nosso, que é a parte de gráficos de controle e capabilidade. Em particular, é meu assunto preferido da parte dessa disciplina, porque eu acho que é um assunto que cabe em qualquer empresa. Tipo, às vezes a gente está trabalhando lá, por exemplo, com Ishikawa, o Ishikawa vai variando muito conforme a empresa, né? A parte de máquinas, métodos, essas coisas. Gráfico de controle é uma coisa que você consegue fazer porque ele é mais matemático, assim, então é bem exato na hora de fazer a análise. Tipo, não tem muito como variar o que uma pessoa pode pensar a respeito disso. Aí, depois da aula, né, da explanação, eu libero vocês para fazer a atividade avaliativa de qualidade. Ela já está disponível para vocês no AVA, os enunciados, aí posta a resolução, que nem vocês fazem para modelagem matemática, só postar ali as fotos das resoluções dos exercícios. Para essa atividade avaliativa, vão cair as ferramentas quantitativas da qualidade. Então, pode cair gráfico de controle, pode cair histograma, gráfico de Pareto, todas essas últimas ferramentas que a gente viu nas últimas 2 aulas, tá legal? E na prova, ainda não montei a prova de vocês, mas vai ser esse formatinho de 4 questões que eu comentei, tá bom? As atividade 2 já corrigi, já deixei disponível a nota para vocês lá. Aí qualquer dúvida pode mandar mensagem, pode conversar comigo. Mas então, com esses avisos, a gente começa a nossa aula. Então vamos dar um share screen. Perfeito. Ah, tá, tudo bem. Vou repetir então rapidinho. Então tá bom. Hoje e quarta-feira, pessoal que vai ter aula comigo amanhã, vão acontecer as 2 atividades avaliativas, né? As 2 últimas atividades avaliativas nossas. Então, como que a gente vai ter que fazer? Como hoje eu tenho ainda conteúdo para passar, vai ser daquele formato em que vocês vão entregar durante a semana, só que eu preciso que vocês me entreguem até sábado às 23h59. Por quê? Porque eu gosto que vocês tenham a última nota para poder ir para a prova sabendo mais ou menos quanto que precisa tirar, essas coisas. A prova vai acontecer na semana que vem no horário de aula e vão ser 4 perguntas, 2 discursivas e 2 de múltipla escolha, a respeito de qualquer conteúdo do semestre, tá legal? Que mais? Já está disponível para vocês a nota da segunda atividade avaliativa, lá do relatório da ISO.
Aí, se tiver alguma dúvida, pode conversar comigo, mandar e-mail, mandar mensagem, o que vocês preferirem. E só isso, tranquilinho. Imagina. Então, vamos ali. Terminar nosso semestre. Então, que nem eu estava comentando com vocês, pessoal, primeiramente, boa noite. O assunto da aula de hoje vai ser a parte de gráficos de controle, em que a gente vai, não só de gráficos de controle, mas a gente vai conversar sobre capabilidade também, num segundo momento aqui. Gráfico de controle, existem diferentes tipos de gráfico de controle. Se vocês quiserem uma bibliografia que fale bastante sobre isso, eu sugiro o livro do Montgomery, conversei com vocês no início da aula, que não vai dar certo para filmar aqui, só um minutinho que eu tenho que tirar o efeito da câmera. Que é esse livro aqui, Controle Estatístico da Qualidade. Nesse livro vocês encontram todos os tipos de gráfico de controle existente, mas por uma questão de uso, né, de serem usados mais frequentemente, nós vamos ver hoje o gráfico X-barra e o gráfico de amplitude, tá bom? Então vamos começar aqui. Então tá. Então, o gráfico ou carta de controle são os dois formatos que vocês podem encontrar na literatura. Ele vai ser utilizado para acompanhar um processo, ver como que esse processo está sendo desenvolvido dentro da minha indústria, da minha empresa. Ele vai determinar estatisticamente 3 linhas, na verdade, né? Ele vai determinar uma faixa, mas ele vai me mostrar um limite de controle inferior, um limite de controle superior e uma linha média. O objetivo dessa faixa, né, desses dois limites, vai ser verificar se o processo está sob controle estatístico. Ou seja, ele está isento de causas especiais que a gente chama, ou seja, causas externas. Tipo, a variabilidade, todo processo tem variabilidade, ela está realmente só inerente ao processo, ele não tem nada que externamente possa dar problema. Então, ele tem 3 utilidades aqui. Ele vai mostrar para mim se um processo está operando sob controle estatístico, que nem eu comentei, e vai dar sinais de causas especiais. Então, ele vai mostrar mais ou menos aonde que pode estar acontecendo um problema. Ele ajuda também a manter esse estado de controle. Então, beleza, meu controle estava dentro da faixa ali, eu já vou mostrar como é que funciona isso. E ele vai me ajudar a manter esse acompanhamento para manter esse controle estatístico, estendendo a função dos limites de controle como bases de decisão. Então, esses limites de controle superior e inferior, eles vão ser base para algumas tomadas de decisão que eu posso precisar fazer. E, por fim, ele pode, de uma forma mais estatística, de uma forma assim mais... ele vai mostrar para mim informações para essas tomadas de ações. Claro, ele não vai estar escrito lá para você, tome essas ações, mas vocês vão poder conseguir analisar aonde que está dando problema nos seus processos, de forma a poder facilitar alguma tomada de decisão, tá bem? Então, vamos ver aqui. Eles vão fornecer uma regra de decisão muito simples, né? Como que eu vou tomar uma decisão com gráfico de controle? Pontos dispostos fora dos limites de controle do gráfico, ele vai me dizer, o gráfico está fora de controle. Se todos os pontos dispostos estão dentro dos limites de controle ali, da barra de cima e a barra de baixo, mas dispostos de uma forma aleatória, ele vai dizer assim para mim, não tem evidência que esse processo está fora de controle. Eu mostrei já alguns desenhos dele para vocês, vou mostrar novamente durante essa aula. Mas como que funciona? Ele vai ter 3 barrinhas, que nem eu comentei. 3 barrinhas não, 3 faixas, 3 linhas. O que cada uma delas vai representar? A de cima vai ser o meu limite superior de controle. A do meio vai ser o que a gente pode chamar de linha média. E a inferior vai ser o limite inferior de controle. O que significa se o meu processo está fora dos limites de controle? Significa que quando eu faço as análises das amostras, a gente vai fazer um exemplo já já, eu percebo situações assim.
Então, tá aqui. Então, aqui eu mostro para vocês que esse processo não está... Ele está fora de controle, né? Ele não está sob controle. Porque ele tem momentos em que ele mostra para mim que ele sai desses limites que eu calculei. Esses limites são calculados por vocês, tomadores de decisão, engenheiros da qualidade da empresa. O segundo modelo que eu estou comentando aqui, que seria o não existem evidências do processo fora de controle, seria um gráfico assim. Cada pontinho desses que eu estou desenhando representa o valor de uma amostra e a linha só está fazendo a conexão entre elas, tá? Então, vocês vejam que o gráfico tem uma baita variabilidade dentro dele, mas em momento nenhum saiu dos limites superior e inferior. Então, significa aqui que eu não tenho evidências de que meu processo esteja fora de controle, embora ele esteja bem doido ali dentro, tá bem? Então, vamos ver como que a gente faz esses cálculos, né? Quais são as etapas para calcular e utilizar os limites de controle. Opa. Então, primeiro eu vou fazer o cálculo dos limites de controle. Então, eu vou calcular, né, o nosso limite superior de controle e o limite inferior. Então, eu vou coletar as amostras certinho. Eu vou estudar a variabilidade do processo. Então, eu vou verificar a média e padrão de cada uma dessas amostras. Vou detectar se elas estão sob influência de causas comuns ou especiais de variação. Causa comum é aquela coisa. Ah, faz parte do meu processo. Ou um operador demora mais, ou ter um pequeno defeito ali, é uma coisa que está normal. Causas especiais são aquelas que a gente não consegue prever, tá bem? Então, são aquelas coisas que, tipo, naquele dia caiu o mundo e daí veio tudo problemático. Então, essa vai ser a parte de cálculo. Na sequência, a gente faz a análise das cartas de controle. Então, fiz os limites, eu vou colocar em uso, né, fazer esse gráficozinho aqui que eu estou mostrando para vocês, para monitorar as mudanças no processo. Então, vamos ver aqui. Eu estou vendo que o meu processo está quase sob controle, só que aconteceu alguma coisa nessa amostra aqui, não é nesse valor, não é nessa medida, é na amostra em si, em que ela ficou um pouquinho acima do limite superior de controle. Então, o que eu vou ver? Ah, essa amostra foi a amostra do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, do 15º dia de amostra. O que aconteceu naquele dia lá para poder ter dado esse problema? Ah, eu percebi que, sei lá, naquele dia, a gente teve que colocar as matérias-primas de um outro fornecedor. Aí o operador não sabia muito bem como trabalhar com aquilo, era um pouco diferente, papapá. Então, eu consigo ver se era uma causa especial ou se era uma causa comum para ter feito aquela alteração. Então, é nesse tipo de rastreamento que tem que fazer depois do resultado dos limites de controle. Tá legal? Então, que nem eu comentei com vocês, existem vários gráficos para calcular. Existem vários gráficos de controle, né? Na aula aqui, a gente vai conversar sobre o gráfico x barra e o gráfico R. Só um minutinho. Beleza. O que é o gráfico x barra? O gráfico x barra é o gráfico da média, né? A gente sempre usa na estatística. Vocês utilizaram até para fazer algumas ferramentas que a gente viu nas últimas aulas. O x com a barrinha em cima significa a média. Então, qual que vai ser a ideia do gráfico da média? Ele vai controlar a média do meu processo. No sentido bem, em média, como que esse meu processo está se saindo. Então, eu vou utilizar a média das amostras que eu coletei, de uma forma tipo, a indicar a variação entre as amostras. Então, o que acontece entre uma amostra e outra? Estou pegando a média da primeira amostra, a média da segunda, estou vendo ali a variação entre as duas. Agora, vamos ver como que eu faço o cálculo desses limites, né? Do limite superior de controle. Deixa eu até colocar aqui só porque eu não tinha colocado as siglas antes. Até tinha, mas vamos pôr aqui de qualquer forma. Então, o limite superior de controle limite inferior de... Opa! Quase que eu escrevi inferior. Limite inferior de controle
e a linha média. Beleza, vamos ver como que vai funcionar isso aqui. Então, para o limite superior de controle do gráfico x barra, eu vou pegar x barra barra. Quem que vai ser o x barra barra? Se o x barra é a média, o x barra barra vai ser a média das médias. Então, por exemplo, na média eu calculei, no x barra, eu calculei a média de cada amostra. O x barra barra vai ser a média das médias das amostras. Então, ele vai ser a média de todos os meus x barra, tá legal? Então, tá, limite superior de controle vai ser o x barra barra mais 3 vezes S sobre a raiz de N. O que que vai ser o S aqui? O S vai ser o nosso desvio padrão. Professora, mas o desvio padrão não tem toda aquela fórmula de raiz quadrada de x menos x barra divididos por N menos 1? Sim, para gráficos de controle e apenas para esse assunto e o assunto de capabilidade, no caso, a gente vai aproximar o desvio padrão para justamente facilitar um pouco em relação às contas, com essa fórmula aqui. Então, a gente vai utilizar o R barra divididos por um D2. Tá bom? Então, vamos só fazer um negocinho aqui. Se eu colocar ali na fórmula R barra divididos por D2 no lugar do S, eu vou ter o seguinte. Limite superior de controle vai ser igual a x barra mais 3 vezes 3 sobre raiz de N, vezes R barra sobre D2. Quando o pessoal estava estudando essa parte de gráficos de controle, eles descobriram o seguinte, eles descobriram que eles conseguiam escrever esse valor aqui, né? Esse 3 divididos por N barra vezes D2, com outro valor. Eles conseguiam chamar isso aqui de A2. Tá bem? Esse A2 e o D2 ali de baixo, como consequência, são valores tabelados, que já existem, já foram estudados, essas coisas. A tabela já está disponível no AVA, já vou mostrar aqui para vocês. Só vou deduzir essa fórmula aqui. Então, os limites de controle, eles podem ser descritos assim. Limite superior de controle é dado por x barra barra mais A2 vezes R barra LM vai ser igual ao x barra barra só ele, e o L e C, por consequência, se o superior é mais, o limite inferior de controle vai ser menos A2 vezes R barra. O que vai ser o nosso R barra? Ele vai ser a média das amplitudes da minha amostra. Das minhas amostras, né? Amplitudes. Então, eu tenho lá as minhas amostrinhas, né? Tipo, amostra 1, 2, 3, 4. Cada amostra vai ter um valorzinho ali, né? Que eu tirei. A amplitude vai ser o maior valor menos o menor. E vou calcular a média para cada um deles. Então, vou ter lá um valor de amplitude aqui, aqui, aqui. Um valor de média aqui, aqui, aqui. Esse resultado aqui, a média desses, vai ser o nosso R barra. E a média desses, né, que aqui eu estou fazendo a média, é o nosso X barra barra. A gente vai ver um exemplo aqui para vocês. Antes disso, só vou parar aqui a apresentação só para mostrar a tabela para vocês. Então, está aqui. Essa tabela já está disponível para vocês no AVA. Então, aqui todos os fatores que vocês podem precisar na hora de criar um gráfico de controle. Então, por exemplo, aqui tem aquele D2 pequenininho na fórmula, aqui tem o D1, D2, D3, D4 maiúsculo, que vão ser utilizados mais para os gráficos R, que a gente vai ver. E aquele A2 que eu comentei para vocês está aqui embaixo. Número de elementos na amostra, fatores para limites de controle, e está aqui o brinquedo, né? Então, A1, A2 e A3 maiúsculo, e o número de elementos. Atenção!
Aqui na tabela não é o número de amostras, é o número de elementos dentro da amostra. Uma amostragem é feita pela seleção de N lá, valores. Então, é esse N que vocês vão utilizar ali. Então, se tiver 10 amostras com 5 elementos em cada amostra, vocês utilizam 5. Se tiver 5 amostras com 2 elementos, utiliza 2. Então, esquece um pouco o número de amostras, mas foca em quem está dentro da amostra, tá bem? Vamos ver um exemplozinho prático. Rapidinho. Para a gente ver como que funciona. Então, tá. Então, aqui eu tenho algumas medições que eu fiz, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho 10 amostras de 5 itens em cada amostra. Então, foram 5 medidas para cada uma das amostras que eu realizei. Eu quero realizar o gráfico de controle desse processo, tá bem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a média e o desvio padrão desses caras. Média é simples, né? Eu vou pegar lá 5.013 mais 5.001,82, 5.007,48, 5.004,36, 5.001,64 e vou calcular a média de cada um desses valores. Então, por exemplo, média desses 5 primeiros seria 5.003,09 e a amplitude vai ser o maior menos o menor. Então, vamos ver quem que é o maior aqui. É esse 7,48, esse 5.007,48, e o menor é o 5.013. Dessa forma, a amplitude seria 7,35. Eu vou dar 5 minutinhos aí para vocês completarem a tabela, tá bom? Para a gente ir para a próxima parte, tá? Então, isso aí é rapidão de fazer, né? Aí, completando a tabela, dá um toque aí no chat para a gente continuar o exercício, que eu quero que vocês façam junto comigo. Qual que foi a média da amostra 2? Tá. Então, aqui a média da amostra 2 foi 5.002,10. E a amplitude, pegando o maior, que foi 5.006, e o menor, que 4.996, foi de 9,44. Na sequência, para a amostra 3, 5.003,92, com uma amplitude de 12,7, que esse aqui já tinha uma maior diferença, né? 5.008 para 4.996, 12,07. Aí, 5.003, opa, 92 já foi. 5.002,67, numa amplitude de 13,56. Aí. Ah, não, estava certo. Me enganei aqui. Aproveitei para fazer também. Cinco mil e 5.002,10 e 9,44. Aí 5.002,79 e 12,07. 5.003,92, 13,56, 5.002,67, 6,37, 4.998,95 e 12,55,
4.999,33 e 5,97, 5.001,39, 9,43, 4.996,69, 8,85 e, para terminar, 5.001,77, 5,83. Então, beleza. Então, essa é a primeira parte ali daqueles cálculos, é aquele primeiro passo que a gente combinou ali, que eu estava conversando com vocês. Então, é fazer essa primeira parte aqui de analisar a variabilidade média de cada uma das minhas amostras, né? Então, fazendo ali a média dentro da minha amostra e a amplitude de cada uma delas. Tendo essas informações, o que vai acontecer? Então, está aqui as informações repetidas. O que eu vou fazer? Agora eu vou passar para o cálculo dos limites de controle. Então, o que eu vou fazer? De novo, né? Vou calcular a média de cada uma dessas informações. Aqui, a média das médias vai ser o meu x barra barra, e a média de amplitudes vai ser meu R barra. Tá legal? Então, vamos preencher aqui. Média das médias. Então, a média de 5.003,09, 5.002, blá, 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 reticências, vai ser... Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Perdão. Deixa eu repetir essa conta. 5.000, 3,09. Acho que acertei. Então, fazendo a média, a gente chegou em 5.001,27. Fazendo a continha agora para as amostras, não, para a amplitude, a gente teria 9,18. Tá bem? Aí, qualquer coisa, alguém fala para mim se deu alguma besteirinha de conta. Tá. Aí, então, vamos colocar aqui as fórmulas de volta. Limite superior de controle é igual a x barra barra mais A2 vezes R barra. Linha média era só o x barra barra. Limite inferior de controle era x barra barra menos A2 vezes R barra. Então, tá. Superior de controle vai ser igual ao 5.001,27 mais, agora, A2, valorzinho tabelado, pego a minha tabelinha, vejo quanto que era o A2. É a segunda tabela. Tinha 5 elementos dentro de cada amostra, então vem aqui na linha do 5, A2, então vai ser 0,577. Voltando aqui para o exercício. Vamos mudar de cor. Ser 0,577 vezes o meu R barra, que é 9,18. Meu limite superior de controle, então, vai ser igual a, vamos lá, 5.001,27 mais 0,577 vezes 9,18. Resultou em 5.006,57. A linha média é só o x barra barra, então é 5.001,27. E o limite inferior de controle é o meu x barra, né, 5.001,27, menos o meu A2 que eu já peguei, vezes o R barra. Fazendo essa conta, eu tenho que o limite inferior de controle é 4.995,97. Beleza. Como que eu vou montar meu gráfico com isso? Vou apagar aqui as fórmulas que a gente já usou. Ah, droga. Então, não vou apagar as fórmulas, porque não quer apagar. E num gráfico, eu faria o seguinte. Pegaria ali, colocaria meus limites superior e inferior de controle.
que é lá 4.995,97. Limite superior de controle, que é 5.006,57. E a minha x-barra ali no meio, que é 5.001,27. Tá bom? Aí, como que eu vou preencher isso? Eu vou pegar cada valor de média e colocar ali mais ou menos onde seria, né? Claro que no Excel faz rapidão isso. Mas eu pegaria 5.003. 5.003 está um pouquinho aqui no meio, então faço a bolinha. Que susto. 5.002 um pouquinho mais para baixo. 5.003 de novo aqui em cima. 5.002. 4.998. 4.999. 5.001,39, então bem aqui em cima. 4.996, também aqui embaixo. E 5.001,77, então um pouquinho mais acima aqui. Aí eu só faço as conexões. Três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 amostras. Beleza. Cheguei aqui, meu gráfico está pronto, já preenchi para todas as amostras. Aí eu faço análise. Não consigo afirmar que meu processo está sob controle. Eu não tenho evidências que meu processo está fora de controle ou que ele recebe atuação de causas especiais de variação. Tá bom? Porque estão todas as minhas bolinhas dentro do gráfico. Estou vendo ali que o gráfico não está muito bonitinho, né? Por exemplo, um gráfico que fosse um gráfico bonitinho, digamos assim, seria aquele que ele tem bem pertinho da média, né? Que faz aquela variação bem curtinha. Aí seriam outras medidas, outras tomadas de decisão, que seria como que eu faço para o meu processo ficar próximo da média. Então, não fica tanto com urgência, né, quando o ponto está fora da média, mas agora eu vou analisar esses picos que estão bem para baixo e mais para cima e verificar o que acontece neles para ter essa variabilidade. Então, eu vou tentar fazer com que meu processo fique próximo da média. A gente vai ver na parte de capabilidade como que funciona um pouquinho disso, tá bom? Beleza, esse aqui foi o gráfico de x-barra. Vamos ver o que seria o gráfico da amplitude, tá? Então, o gráfico da amplitude, ele vai controlar a amplitude das amostras. Então, o que ele está fazendo? Ele vai verificar a variabilidade dentro de cada amostra. Gráfico do x-barra entre amostras, gráfico do R dentro da amostra. O gráfico do R ele é um pouquinho mais direto que o gráfico do x-barra. Então, calculado as nossas amplitudes, feito a média delas, eu só preciso multiplicar para o limite superior de controle a minha amplitude pelo um D4. O limite médio continua sendo só a minha amplitude. E o limite inferior de controle vai ser um valor D3 vezes o meu R barra. Tá bem? Então, vamos verificar aqui como que ficaria no nosso exemplo, tá legal? Então, o nosso exemplo está aqui de volta. Dessa vez, eu só estou mostrando a amplitude, porque só isso que interessa para a gente. A gente não precisa mais do x-barra. Vamos colocar aqui a fórmula rapidinho. Limite superior de controle igual a D4 vezes R barra. Linha média igual ao R barra. Limite inferior de controle é o D3 vezes R barra. Então, percebam que tem uma pequena variaçãozinha ali nas fórmulas. Limite superior D4, limite inferior D3. São os mesmos que a gente vai encontrar na tabela. Então, vamos lá na tabelinha olhar. São 5 valores dentro da amostra, então, olhando aqui, dessa vez vai ser na primeira tabela, D4 e D3 estão aqui. Para N igual a 5 valores dentro da amostra, o D3 é 0 e o D4 é 2,114. Então, vamos lá. D3 igual a 0, D4, 2,114. Fazendo a continha,
eu tinha ali que a amplitude média, vou usar outra cor, que a amplitude média, ou seja, a amplitude R barra, era igual a 9,18, que eu já fiz no outro exemplo, então vou aproveitar ali. Limite superior de controle é igual ao D4 vezes R barra, vai ser igual a 2,114 vezes 9,18. Meu limite superior de controle é 19,4. O meu limite médio vai ser igual só ao R barra, então vai ser igual a 9,18. E o meu limite inferior de controle é o D3 vezes R barra. Meu D3 é 0 vezes 9,18. Então, meu limite inferior vai ser 0 mesmo. Fazendo ali o gráficozinho do mesmo jeito que a gente fez o gráfico de x-barra. Coloca as duas linhas, uma linha em 0, a outra em 19,4. Traçamos a linha média bem no meio e marcamos os nossos pontinhos. Continuo usando os pontinhos como a amplitude de cada amostra, né? Então, minha linha média é 9. Então, 7 pode estar aqui. Aí, 9 está aqui. 12 está mais para cima. 13 está mais ainda. 6 está bem mais para baixo. 12 aqui de volta. 5. 9,43. 8,85. 5,83. Feitas as bolinhas, vou lá e só faço o risco juntando elas. Aqui, aqui, aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tá aqui. Então, claro, a amplitude nunca vai ser menor que 0, então aqui não teria nenhum problema para baixo, né? Mas o que seria a causa de amplitude acima? Eu consigo perceber que aquela amostra teve algum valor, teve alguma medida dentro daquela amostra ali, em que teve tipo um alto pico ali, né? Então, por exemplo, as medidas, por exemplo, da amostra 1, 5.000, 5.001, 5.007, aí tem uma amostra lá que deu 5.100 de medida, por exemplo. Aquela amostra ficou ali fora e causou essa divergência nas amplitudes. Gente, gráfico de controle é bem, tipo, reto assim, é só, tipo, fazer as continhas e desenhar o gráfico. A interpretação dele é que vocês vão ter que ver o que aconteceu naquele dia, o que aconteceu naquela amostra, qual foi o dia que aconteceu isso. Daí tem que fazer vamos ver, tipo, a propagação retrógrada dos eventos para saber o que aconteceu em cada amostra, em cada dia ou em cada situação. Mas em relação à continha, é só isso. Então, só lembrando aqui, qual que é a diferença entre o gráfico X e o gráfico R, ou gráfico R barra também pode ser. Na verdade, o normal é só gráfico R, tá? Deixar só assim para não causar confusão. Nosso gráfico X, ele vai analisar as situações entre as amostras. Então, na hora que eu estou percebendo lá, estou fazendo a avaliação do gráfico, eu estou olhando, olha aqui, essa amostra ficou fora. Por que essa aqui específica ficou fora? Eu estou vendo que aqui que a outra estava subindo, então significa que estava tendo alguma crescente, sei lá, algum problema que estava aumentando ali as médias das minhas amostras. Então, eu consigo fazer essa análise cruzando essas situações. O gráfico R, eu já comentei com vocês, ele é dentro da amostra. Então, eu não vou fazer a comparação de cada uma daquelas bolinhas que eu pintei no gráfico com a amostra anterior. Eu estou vendo aqui o gráfico, até fazer os desenhos. Aí, quando eu vejo um valor para fora, eu não consigo fazer, por que esse valor subiu e aquele desceu? O que aconteceu nessa amostra aqui
naquele dia que eu tirei essa amostra para poder essa amostra ter ficado fora. No gráfico x-barra, eu vejo, pô, tô vendo que as amostras tendem, de uma forma periódica, a ficar para cima do meu limite superior. O que acontece, às vezes, nesses dias que está fazendo isso? O que acontece para a minha amostra ficar passando do meu limite superior de controle? Então, eu faço uma análise comparando os pontinhos do meu gráfico e para o R eu faço uma análise pontual naquele ponto do gráfico. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida em relação ao gráfico de controle? Beleza. Vamos agora, então, para o último assunto do nosso semestre. A gente vai conversar sobre capabilidade, tá legal? Gente, capabilidade vai ser o que o meu processo consegue atender do meu cliente. Então, vocês percebam, no assunto de gráficos de controle, nós da empresa, nós gerentes de qualidade, nós funcionários da área de qualidade, fizemos as contas dos limites superiores de controle e limites inferiores de controle. Capabilidade vai ser o que eu tenho a capacidade de fazer para atender a demanda do meu cliente em relação à qualidade. Atenção! Capabilidade, capacidade, capacity, capability são sinônimos nesse ramo. Vocês podem encontrar qualquer um desses termos e eles significam a mesma coisa. Tá bom? Então, só para dizer para vocês, por exemplo, eu escrevo capabilidade, às vezes eu falo capacidade, às vezes eu escrevo capacidade e falo capabilidade. Por que vocês podem, por exemplo, a professora sempre chama de capabilidade, o que eu faço? A professora sempre chama de capabilidade porque foi assim que ela aprendeu. Porque é assim que o livro que ela usa chama. Se vocês utilizarem outra fonte de literatura, outra fonte bibliográfica, ou às vezes o chefe de vocês é da área de qualidade, chama de capacidade, é só para vocês entenderem, não tem diferença, tá bom? Às vezes as pessoas podem falar que tem, mas não tem, é a mesma coisa, tá bom? Então, só deixar isso aqui claro antes da gente começar. Então tá, para que serve a capabilidade? Eu comentei com vocês já dei spoiler. Ele vai diagnosticar se os processos que eu estou analisando conseguem satisfazer os requerimentos do meu cliente. Então, agora a gente vai ter um input externo da qualidade. Então, tudo que a gente fez até o momento era dentro da empresa, grupos multidisciplinares, brainstorming. Agora com o input do meu cliente, o meu processo é capaz de satisfazer esse cara? O que é? Eu consigo dizer que meu processo é capaz de atender quando nenhum fator estranho está contaminando o meu processo. Então, nenhum fator externo, que nem a gente comentou agora, nenhuma causa especial, apenas as causas comuns estão presentes. Apenas as coisas que acontecem no dia a dia. Que a gente sabe que o nosso processo não consegue estar 100% estável, né? Não existe isso. Nenhum processo feito por robô consegue ficar 100% estável. Então, aqui, só para vocês entenderem a ideia de balança, né? O índice de capacidade de um processo, ele só pode ser avaliado para um processo estável, tá bom? Então, um processo sob controle, um processo que está balanceado. O que significa? Significa que uma análise de capabilidade só pode ser feita quando eu fiz a análise lá de limites de controle e as minhas bolinhas não saíram em nenhum momento desses limites. Então, esse é um processo sob controle estatístico, tá bom? A capabilidade vai me ajudar
na verdade, ele precisa responder algumas perguntas, né? Então, para que eu uso? O processo estatístico, o processo esteve sob controle durante todo o meu estudo? O processo satisfaz as tolerâncias estabelecidas? Caso contrário, ele pode satisfazer na hora que eu centrar a média. A gente vai ver o que significa centrar a média. O processo ele é inerentemente capaz de satisfazer as tolerâncias do meu cliente. Se o processo não é capaz, é economicamente factível reduzir essa variabilidade? Então, isso é o que essa poioquinha aqui vai responder para a gente. Se eu consigo garantir esse controle estatístico, se eu consigo satisfazer a tolerância do meu cliente, se eu consigo atender as coisas que ele quer, todas essas informações. E isso tudo de uma forma também matemática. Então, o que ele vai fazer? Volta para o amarelinho. Então, primeiro aqui, o que eu quero fazer com a análise de capabilidade? Eu quero quantificar as minhas causas comuns, então as causas que são inerentes do meu processo, as causas comuns de variação, e assim estabelecer o que pode ser esperado no futuro. Então, a partir de uma visão, eu tiro uma fotografia do que está acontecendo agora, e beleza, o que eu posso imaginar a partir do que está acontecendo hoje de variação no meu processo. Existem dois tipos de variabilidade, né? A gente já comentou um pouquinho sobre isso. Existe a variabilidade natural do meu processo, chamada inerente ao processo, que vocês podem ler também, que são as causas comuns que eu comentei com vocês. Variabilidade de curto prazo, no dia a dia, essas coisas. E existe uma variabilidade a longo prazo, que são o que a gente chama de causas especiais. Então, elas vão se manifestando, e às vezes são aquelas causas, por exemplo, vamos lá no nosso gráficozinho. Estou ali, estou bonitinha, dentro dos limites. Aí, de repente, eu começo a fazer uma coisa assim. Então, tipo, é uma variabilidade que, tipo, 1 período, 2, 3, 4, até o quinto período estava dentro. No sexto período é que deu problema. Então, essa é a ideia de longo prazo. São causas que, às vezes, a gente não detecta, mas que, no longo prazo, vão causar uma variabilidade muito grande dentro de cada um dos nossos processos. Beleza? Qualquer coisa me parem, tá, pessoal? Que senão eu toco. Então, quais são os componentes da nossa análise de capabilidade? Primeiro, eu quero ver a variação total do nosso processo. Vai corresponder às variações, às causas especiais e comuns, né? Então, tipo, está incluso todo mundo aqui dentro. Essa variação a gente chama de S e vai ser a raiz quadrada de x menos x barra ao quadrado dividido por n menos 1. Ora, nada mais, nada menos que é o nosso desvio padrão. Tá bem? Então, a variação total do processo vai ser o desvio padrão do processo. Na sequência, eu vou analisar a variação inerente ao processo. Então, aquelas causas comuns, né? Parcela da variação total devido às causas comuns, às causas de curto prazo, as coisas que acontecem no dia a dia. A partir dessa verificação da minha variação inerente, eu consigo verificar a capacidade do processo. Então, o que vai ser a capacidade do processo, a capabilidade do processo? É o que eu consigo fazer, é a amplitude que corresponde a 99,73 da variação do meu processo. Então, por exemplo, meu processo está sobre controle estatístico. A capacidade do meu processo é o que eu consigo garantir com 99,73% de certeza que é uma variação inerente. Então, tipo assim, dentro desse espaço não tem nada externo, dentro desse espaço é só o que acontece dentro do meu dia a dia, e eu consigo atender a demanda do meu cliente dentro desses 99,73%, tá bom? Vamos ver como é que funciona a conta disso aqui. Então, beleza. Existem dois índices de capabilidade. Esses índices vão ser o CP e o CPK, são os dois nomes. Tá legal? Primeiramente aqui, vamos ver o CP. O CP corresponde à amplitude das especificações, então a tolerância que o meu cliente tem comigo.
dividido pela capacidade do meu processo, ou seja, dividido pelas variações que meu processo consegue fazer. Então, eu tenho aqui, CP vai ser a variabilidade permitida no processo, então vai ser a variabilidade permitida pelo meu cliente, divididos pela variabilidade inerente. Como que a gente tinha na variabilidade inerente? A variabilidade inerente seria alguma coisa em relação ao nosso desvio padrão. Tá legal? Essa é a variabilidade do meu processo. Nesse caso aqui, ainda estamos estimando, de uma forma mais fácil, ao invés de usar aquela fórmula de desvio padrão, a gente continua a estimar nosso desvio padrão como sendo R barra divididos por D2 da tabelinha. Tá legal? Cadê uma corzinha aqui? Verde. Legal. Quem são esses caras? Então, a primeira coisa que a gente vai ver, CP, variabilidade permitida do processo. Então, o que que meu cliente está dizendo? Meu cliente ele vai me dar dois limites que me dá de tolerância. A gente vai chamar eles de limite superior de especificação e o outro de limite inferior de especificação. Então, muito cuidado aqui, porque esses assuntos são bem de mão dada. Limite superior de controle e limite inferior de controle são para gráficos de controle. Limite superior de especificação, limite inferior de especificação são para capabilidade. Só para não confundir esses caras. E eu vou dividir tudo isso aqui por 6 vezes o desvio padrão. Tá legal? O nosso gráfico normalmente vai ser uma coisa assim. Aqui seria o nosso histograma, que normalmente vai ter esse comportamento de normal aqui. E a gente vai ter os nossos limites inferior de especificação e limite superior de especificação. Pela estatística, se a gente quer atender 99,73% do nosso cliente está pedindo, então se isso aqui tem que representar 99,73%, ficou horroroso aquele 3. 73%, significa que a distância entre os meus limites inferior de especificação e os meus limites superior de especificação tem que ser de 6 vezes o desvio padrão. Por isso, eu estou tentando chegar num valor ótimo, né, que meu CP seja igual a 1. Tá bom? Por quê? Olha aqui, vou mostrar um outro exemplo aqui para vocês entenderem, para vocês visualizarem, que aqui é um exemplo bonitinho, né? Vamos fazer uma coisa mais assim. Tá bom? Então, aqui a gente tem uma distância, só que 99,73 do meu gráfico, ele vai estar mais ou menos aqui agora. E não lá onde estava. Aí, isso aqui vai ser 6 sigma. 6 sigma não, 6S. Tá bom? Aí, aqui vai ser outra distância, que eu não sei quanto que é. Então, esse aqui é o que seria nosso ótimo, né? Nosso objetivo. Por isso que fica bonitinho, assim. Por isso que, a professora sempre vai dar 6 sigma, 6S. Nossa, tô com um assunto da aula de hoje na cabeça. Sempre vai dar 6S, tá bem? E caso a gente ainda queira descobrir a porcentagem que meu gráfico ocupa desses limites superior e inferior, a gente pode chamar aqui de P divididos 1 sobre CP vezes 100. Então, isso aqui é a porcentagem da faixa de especificação
porcentagem na faixa de especificação que o meu processo ocupa. Tá bom? Então, calculando isso aqui, eu consigo, ocupa 99,73. Beleza, tá certinho. Bem isso que eu queria. Na sequência, então esse aqui é o nosso CP. O segundo índice de capacidade ou de capabilidade é o CPK. Esse cara, ele vai me mostrar se o meu processo está centrado. Então, eu mostrei para vocês um processo centrado bem certinho, e naquele segunda opção era aquele cara todo torto para a direita. Esse aqui, o CPK, é o índice que vai avaliar isso. Vai me avaliar se ele está centrado ali na minha média e se está bonitinho conforme os meus limites superior e inferior de controle, especificação. Opa, canetinha. Então tá. O que vai ser o CPK? Ele vai ser o menor valor entre o limite superior de especificação menos a média e a média menos o limite inferior de especificação. Então, é assim que ele vai analisar se ele está centrado ou não. Então, aqui, CPK vai ser o mínimo entre um CPS e um CPI. O CPS, ele vai ser o quê? O limite superior de especificação menos a média, divididos por um carinha. Já vamos ver quem é. CPI vai ser o x barra menos o limite inferior de especificação, também divididos por alguém. Vamos ver o que vai ser dividido. Então, eu mostrei para vocês aqui um gráfico. Falei para vocês que aqui vão ser os meus limites inferior de especificação, limite superior de especificação. E qual que é a ideia? Eu quero que... eu sei também que a distância entre esses dois, de forma que o meu processo ocupe 99,73, não que ocupe 99,73, mas que meu processo esteja dentro desses limites 99,73% das vezes, eu preciso que essa distância seja 6 vezes o desvio padrão. Tá. Se isso aqui está acontecendo, significa que a minha média está centrada, significa que a média do meu processo está bem aqui no meio. Tá bom? Se alguém discordar disso, pode mandar mensagem no chat que a gente já conversa. Então, a minha média está ali no meio. Se a minha média está no meio e a distância é 6 desvios padrões, significa que a distância aqui tem que ser de 3 desvios padrões e aqui também, 3 desvios padrões. Então, veja, limite superior de especificação, vou pegar um pointer. Limite superior de especificação menos o x barra, divididos, então, por essa proporção ali, né? Por 3 vezes o meu S. Do outro lado, a gente também tem x barra menos o limite inferior de especificação, divididos por 3 vezes o desvio padrão. Lembrando que a gente está vendo um processo centradinho. Vamos ver o que acontece num processo mais tortinho, só por diversão. Tá parecendo aquela cobra do Pequeno Príncipe. Então tá. Então tá aqui. Limite superior de especificação. Limite inferior de especificação. X barra. Então percebam, na hora que eu faço uma situação assim, olha aqui a distância entre x barra e L1. Com certeza não vai bater aqueles 3 desvios padrões. E a distância entre o limite superior de especificação e o x barra. Então, vocês têm que entender que, assim, eu desenho o gráfico bonitinho, mas não é o gráfico da vida real, né? Aí, com base nisso, é que a gente vai começar a fazer as avaliações do do CPK. Vamos ver como é que funciona. Agora, vamos só tirar esse gráfico daqui. Aí, fazendo esses cálculos, eu verifico qual vai ser o menor desses dois valores. E daí, o menor desses dois valores vai ser o nosso CPK. Vamos fazer um exemplozinho junto aqui, para a gente ver
como que o nosso CPK funciona. Então, diferente um pouco da parte de gráfico de controle, o CP e CPK vai ser um pouquinho mais direto na hora de puxar as informações. Então, nós temos aqui, uma determinada empresa produz um item que necessita ter um peso-alvo de 50 quilos. Opa, então já temos a nossa primeira informação. Meu alvo é 50 gramas, perdão. Com tolerância de 6 gramas. Então, veja aqui, já tenho boa parte das informações só com isso. Se meu alvo é 50 gramas, mas meu cliente tolera 6 gramas para mais ou para menos, significa que o meu limite superior de especificação vai ser os 50 gramas mais 6, então 56 gramas. E o meu limite inferior de especificação vai ser 50 menos 6 gramas, então 44 gramas. Tá legal? Foi percebido que atualmente a produção deste item tem em média um peso de torno de 53 gramas. Então, em média, né, eu estou atingindo 53 gramas. Então, esse aqui é o nosso X-bar. Com uma variação de 6 gramas a mais ou a menos. Se a gente está falando de variação, a gente está falando do nosso S. Então, nem precisei da fórmula ali, né? Calcule o CP e o CPK deste processo. Então, vamos ver. Vamos primeiro calcular o CP. CP vai ser igual ao limite superior de especificação menos limite inferior de especificação, divididos por 6 vezes o desvio padrão. Lembrando que a gente está tentando fazer a distância dos limites de especificação dividido pela distância que a minha curva tem em si. Então, CP vai ser igual a 56 menos 44 divididos por 6 vezes 3. Tá bem? Fazendo essa continha, eu tenho que o CP vai ser aproximadamente 0,67, 100 unidades. Calculado o CP, vamos calcular o CPK. Então, o CPK vai ser igual ao mínimo, vai ser igual ao mínimo do CPS e CPI. Pode ser colchetes ou chaves ou parênteses, tanto faz. CPS, então, vamos fazer a continha, vai ser o nosso limite superior de especificação, menos a média do meu processo, divididos por 3 vezes o desvio padrão. Limite superior de especificação é 56, meu X-barra é 53, divididos por 3 vezes 3. Meu CPS vai ser igual a 0,33. Tá bem? Na sequência, vamos calcular o CPK. CPK é o contrário, vai ser o X-barra menos o limite inferior de especificação sobre 3 vezes S. Então, nesse caso aqui, vai ser 53 menos 44 divididos por 3 vezes 3. Dessa forma, meu CPK aqui vai ser igual a 1. Jóia. Tem meu CPS, tem meu CPK. Opa, tem meu CPK não, tem meu CPI. CPI. Meu CPK vai ser igual ao mínimo entre 0,33 e 1. Dessa forma, meu CPK é igual a 0,33. Beleza. Então, agora eu tenho todas as informações que eu preciso para começar a minha análise. Aqui eu só fiz as contas, né? Só fiz as continhas. 2 minutinhos. Então, vamos ver aqui. CP 0,67, CPK vai ser o mínimo entre 0,333 e 1.
A média atual do meu processo é 53 e o meu alvo é 50. Se vocês fossem imaginar aqui, alguém pode me ajudar? Me digam, qual desses 3 gráficos vocês imaginam que é o meu processo hoje? Pensando num tiro ao alvo. Gráfico 1, gráfico 2 ou gráfico 3? Pensando que a minha média é 53, o meu alvo é entre 56 e 44. 2. Vamos ver. Ah, sim. Mas existe um porém. O meu processo, ele tem que estar alinhado ao centro. O centro é o 50, não o 53. 53 é o que eu estou fazendo. Vamos ver aqui. Se eu parar para ver um gráfico, vamos tentar imaginar um gráfico aqui. O que seria um gráfico de CP versus CPK? Tá bom? Um CPK igual a 1, ele estaria mais ou menos aqui, ó. Quando meu CPK é 1. E o CP igual a 1 estaria aqui. Lembrando que esse CP e CPK igual a 1 significa que meu processo está, ó, chuchu. Então, pensando que meu CP é 0,67 e o meu CPK é 0,33, meu processo, na verdade, está aqui nesse 3. Por mais que os números estavam batendo bonitinho, olha aqui, meu processo ele não está tão organizado quanto ele pareceu. Então, o que eu preciso? Eu primeiro preciso juntar esses caras e centralizar, né? Colocar dentro do centro, puxar a média de 53 para o meu alvo, que é 50. Como que eu vou deslocar esta média? Alguém me perguntaria. Ou então eu pergunto para mim mesmo, não tem problema. Eu vou fazer todas aquelas análises e vou aplicar todas aquelas ferramentas que a gente viu durante o nosso semestre. Vou verificar como é que é o processo do DMAIC. Vou fazer uma análise de Pareto, um diagrama de Pareto, para poder listar todas as situações e qual que está sendo a que mais está mais danificando o meu processo. Vou usar um Ishikawa. Opa, nossa, escrevi Ishikawa aqui de um jeito. Vou usar um Ishikawa para poder ver qual que pode ser a causa raiz desses defeitos. Por que pode ser a causa raiz que não está ficando do jeito que eu quero? Porque por mais que está funcionando, está dentro do que o cara quer. Porque lembrando, a gente já fez a análise de gráfico de controle aqui e a gente viu que o processo está sob controle estatístico. Só que ele está sob controle estatístico fora do que o meu cliente quer. Então eu preciso arrumar isso, né? Senão meu cliente vai pegar e me largar. Simples assim. Tudo bem? Entenderam CPK? CP, CPK? Capabilidade? Como que faz análise? Agora sim? Então, pessoal, a gente viajou um pouco no semestre, a professora começou a dar umas viajadas em algumas aulas, conversar sobre experiências, não sei o quê. Eu vou convidar vocês a viajar uma última vez comigo, tá bom? Vamos pensar aqui no CPK, no CP e no CPK, tá bom? O nosso CPK, ele é o mínimo entre um CP superior e um CP inferior. Tudo bem? O nosso CPS, ele era o limite superior de especificação menos um x barra sobre 3 vezes o desvio padrão. E o nosso CPI, ele também era um x barra menos o limite inferior de especificação sobre 3 vezes o nosso desvio padrão. Isso aqui garantia
fazendo uns gráficos bonitos hoje. Fazendo aqui. Aqui. Limite inferior de especificação. Limite superior de especificação. Aqui no meio é o nosso x barra, então nosso processo está bem bonitinho, certinho. Tá bom? Quando o CPS e o CPI eram 1, então o CPK é igual a 1, significa que meu processo está centrado na média, no alvo, a distância entre limite superior é 3 vezes desvio padrão e a distância entre limite inferior é 3 vezes desvio padrão. Tá bom? Além disso, a gente já combinou também que significa que tudo que está aqui dentro desses limites representam 99,73% do que acontece na minha empresa. Se a gente fosse fazer a conta, estatisticamente foi comprovado que 99,73% significa que existem 2.700 peças com problema a cada 1 milhão de peças produzidas. Então, eu tenho dos 2.700 defeitos, que parece bastante, mas comparado de 1 milhão de peças produzidas, tá? Gente, isso aqui é muito pouco, né? Se a gente parar assim para pensar, tipo, no couro que coloca no banco do carro, 2.700 couros não foram bem colocados. Ok. Se for parar na lâmpada lá de LED, de alguma coisa, 2.700 LEDs vieram com defeito. Ok. Se a gente for parar de pensar em uma coisa tipo cirurgia cardíaca, 2.700 problemas numa cirurgia cardíaca a cada 1 milhão, a gente não consegue explicar que é pouco, né? Mas isso aqui é uma versão ótima para nosso ramo, né? Nosso CPK, não ótima, mas muito boa para o nosso ramo. O CPK igual a 1 é tudo isso aqui. 99%, quase 99,8% do que a gente faz tá show de bola. Legal. Então, agora vamos entrar na parte de viagem. Existia uma empresa, isso aqui é um case real. Existia uma empresa que tinha um CPK igual a 1. Tá bom? Então, ela produzia 2.700 peças defeituosas a cada 1 milhão de peças produzidas. Show! Só que ela era fornecedora de uma outra empresa. Essa outra empresa olhou para esse cara e falou, ó, eu quero que a tua capacidade seja de 2. Quero que você faça, teu CPK vai virar 2 agora. Que eu preciso disso porque eu tô querendo melhorar as minhas coisas aqui. Então, você é meu fornecedor, você vai ter que me produzir melhor. Essa empresa olhou e falou, tipo, de boa, já estamos no 1, vamos passar para o 2. Gente, o que significa um CPK igual a 2? Tá bom? CPK é o mínimo entre CPS e CPI. Para esse cara ser igual a 2, significa que um desses tem que ser 2 e o outro tem que ser maior do que 2, né? Ou os dois são 2, ou um é 2 e o outro é maior, porque tem que ser o mínimo entre esses dois. Vamos pegar um deles aqui. Vamos dizer que meu CPS é o mínimo dos dois e é igual a 2, tá? Quem era o CPS? Meu CPS era o limite superior de especificação, menos o x barra, sobre 3 vezes S, igual a 2. Por motivo de deixar as coisas mais bonitinhas, eu vou parar de chamar de S o desvio padrão e vou começar a falar sigma, que é o símbolo natural da estatística para desvio padrão, né? A gente às vezes usa S porque a gente está aproximando o desvio padrão, né? Vamos chamar de sigma aqui. Fiz o desvio padrão mesmo, né? O S é aquele R sobre D2. Legal. Agora, para poder saber o quanto que eu tenho que estar distante
quanto que o limite superior do meu cliente tem que estar distante da minha média, eu vou pegar esse 3 vezes o desvio padrão e vou passar ele para cima. Aí o que vai acontecer? Meu limite superior de especificação menos x barra vai ser 2 vezes 3, então 6 vezes o desvio padrão. Isso também, se eu quisesse fazer para o CPI, daria a mesma coisa, né? CPI igual a 2x menos limite inferior de especificação sobre 3 vezes o desvio padrão, igual a 2. Repete. Legal. Então, eu já vi que a distância que a minha média tem que estar dos meus limites superior e inferior de especificação é de 6 vezes o próprio desvio padrão no meu processo. Tá. Espera aí. Tá bom? Limite superior. Opa, superior não. Inferior de especificação. Limite superior de especificação. X barra. O que isso significa? Significa que a meu gráfico, que tinha esse espacinho todo bonitinho aqui, vai ter que comprimir de forma que aqui eu tenha 6 desvios padrões e aqui outros 6 desvios padrões. Então, significa que meu processo tem que estar... Meu processo tem que estar tão próximo da média que a distância da média para os limites superiores de especificação e limite inferior de especificação seja de 6 desvios padrões. Então, o meu desvio padrão tem que ser tipo uma coisa minúscula. O que eu tinha uma tolerância de 3 desvios padrões antes, virou 6. Então, eu vou ter que reduzir o desvio padrão. Vou ter que reduzir a variabilidade de cada uma amostra. Gente, vocês sabem quanto? Vocês conseguem imaginar quanto que significa que o meu processo está aqui dentro? Antes, era 99,73. Agora, fazendo isso, significa que o meu processo tem que estar ali dentro. Nessa porcentagem. De 99,73%, ele agora tem que estar 99,999998%. Numa produção de 0,02 peças defeituosas por milhão de peças produzidas. Eu produzia 2.700, não produzo mais uma peça defeituosa por milhão. Alguém sabe me dizer o nome disso aqui? Só por curiosidade. Isso aqui é a base, o fundamento do Seis Sigma. Tá aqui da onde que vem o Seis Sigma. Hoje também uma ferramenta gerencial. Então tem todas as partes gerenciais, tem todas as partes de gestão de qualidade. O Seis Sigma começou com o princípio de não só colocar a capabilidade de uma empresa de 1 para 2, como reduzir os defeitos de 2.700 peças por milhão para menos de uma peça por milhão defeituosa. Esse case que eu comentei com vocês é um case real. Ele era um fornecedor da 3M, aquela empresa que faz coisas tipo, para a gente grudar, a fita 3M. Quando a 3M pediu isso para esse fornecedor, isso aqui é verdade, acho que até está no site do histórico da 3M, pediu isso para o fornecedor tentou e faliu. Eles foram buscar outro fornecedor que fosse capaz de atingir. Então, a gente viu ali no nosso exemplo que a gente precisava centrar a média. Então, para centrar a média, era simples.
Era trabalhoso, mas simples. A gente pegava as ferramentas de qualidade, não sei o quê, aplicava, juntava ali a média, puxava ela para um lado. Para fazer isso, a gente não vai mexer na média, a gente vai mexer na variação do meu processo. Então, toda vez que eu coloco a canetinha aqui, eu tenho que estar com isso aqui a 0,1 centímetro de distância, podendo variar ali de 0,01 a mais 0,01. Agora não. Agora vai ser 0,000 meio de tolerância. Então, tipo, o meu espaço para ter erros, que seria o desvio padrão, comprimiu pela metade do que eu tinha anteriormente. Vou mostrar para vocês a diferença. No nosso exemplo, a gente estava querendo centralizar. O que era centralizar? É isso que eu queria. Centralizar era, a gente tinha o nosso alvo, e a gente só estava querendo que a empresa começasse a acertar no alvo. Diminuir a variabilidade é aproximar do centro. Então, significaria ser um atirador de elite. Bacana? Sabiam dessa? Não. Bom, então essa foi a nossa última viagem, a última viagem de vocês com essa professora de gestão da qualidade. Pessoal, foi um prazer. Turma muito tranquila. Eu gostei que a maioria de vocês vinham para as aulas, né? Eu sei que é difícil nesse momento remoto de vir. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês nesse semestre. A atividade avaliativa da aula 14 já está disponível. Na semana que vem, no nosso horário de aula, teremos prova. E de resto, era isso. Na aula que vem, eu passo as informações de como que a gente vai fazer o final do semestre. Mas esse foi o nosso último encontro, provavelmente com a turma inteira, ou com quem vinha para as aulas. Então, muito obrigada por escutarem as viagens dessa professora. E a gente se vê numa próxima, tá? Boa noite. E eu vou encerrar o Zoom por aqui. Até mais. Boa noite.